E são muitos, né, os desafios, voltando aqui com a nossa bancada dos Pingos nos Is, Roberto Mota, delegado Palumbo, que o prefeito Ricardo Nunes tem pela frente. E agora ele tem, de fato, o comando da cidade pelos 4 anos. A gente relembrou que ele assumiu ali no meio do mandato, depois da morte do Bruno Covas, começando pelo Mota. O Ricardo Nunes venceu uma eleição difícil, muito mais difícil do que se imaginava, um processo complicado. Mota, a gente só vai ajustar o seu áudio, está com uma pequena falha, aí a gente vai passar a palavra para o Palumbo, enquanto a gente consegue resolver essa falha técnica. Palumbo? Olha, a gente espera que ele faça um mandato profícuo, que atenda a população, que olhe pelo povo. Um dos maiores problemas da cidade de São Paulo é a saúde, a segurança pública também, mas a segurança pública é dever do governador. O estado, o município pode ajudar através de uma guarda municipal fortalecida. Mas se você quiser ver o sofrimento realmente do povo, visite uma unidade básica de saúde numa segunda ou numa terça-feira à noite. É desesperador ver a população sendo tratada do jeito que é. Então, que ele olhe por essas pessoas que precisam de saúde, que não estão lá porque querem. Ninguém procura uma unidade básica de saúde porque está à toa, não tem o que fazer. Geralmente está com dor, está necessitando de um remédio, idosos estão precisando de remédio. Que ele olhe por essas pessoas e que lute pelas pessoas mais humildes, principalmente as pessoas da periferia, aquelas que não têm plano de saúde, que depende de uma unidade básica de saúde, que depende de uma UPA, um pronto atendimento, para restabelecer a sua saúde, para fazer exames, que olhe por essas pessoas. Da mesma forma, os vereadores. Está no artigo 23 da Lei Orgânica no município de São Paulo, que o vereador ele tem, um dos objetivos da vereança, do vereador, é fiscalizar. Fiscalize os órgãos públicos municipais, vereador. Vá até uma unidade básica de saúde, vá até uma escola, até uma creche. Não é favor, é obrigação. Infelizmente, a maioria acabam não fazendo esse tipo de trabalho porque acabam sendo aliados do executivo e não querem desagradar. Qualquer tipo de crítica, cai cargos, cai subprefeitura e cai um monte de benefícios que eles acabam recebendo por acordos firmados. Enquanto isso, a população sofre. São raríssimos os vereadores que acabam fazendo esse papel de fiscalização. Eu me lembro quando eu era vereador, eu tive muito problema, principalmente com segurança, porque eles não estavam acostumados a receber vereadores, principalmente à noite, final de semana ou madrugada, onde eu ia nesses hospitais municipais, ia no Campo Limpo, acabei flagrando uma senhora de mais de 100 anos, ela tinha acho que 102 anos de idade, esperando há mais de 10 horas para ser atendida e sequer um copo de água. E aí quando eu peguei o celular e comecei a fazer um vídeo, a diretora desceu, uma médica, toda indignada. Eu falei, a senhora tem que se indignar com a situação dessa senhora e não comigo que estou fazendo o meu trabalho. Mas com que direito você faz essas filmagens? Com o direito de vereador. Eu não vou expor a senhora, mas eu vou mostrar isso para São Paulo inteiro e principalmente para o prefeito, que tem a obrigação de ofertar saúde para a população. Então, que esses novos 55 vereadores, os que se reelegeram, 55 vereadores e mais o prefeito, que façam um bom trabalho e que ajude a população de bem. É esse o meu desejo a todos os políticos da cidade de São Paulo. Bom, na Câmara de Vereadores, como a gente viu, vai ficar o Ricardo Teixeira, do União Brasil, né? Apesar de não ter a maior bancada ali na Câmara de Vereadores da maior cidade do país, União Brasil tem tudo para ficar pelos próximos 4 anos na presidência, tendo um rodízio a cada ano. Eu falei pelos próximos 2 anos, mas a intenção é manter um rodízio. Muda pouco o contexto político da Câmara de Vereadores em relação à presidência, apesar de a gente ter novos nomes, né, na Câmara, porque União Brasil, a gente relembra, do mesmo partido do Milton Leite. Milton Leite ficou por 7 mandatos, inclusive foi o antigo presidente da Câmara, e agora novamente mais um nome do União Brasil. Então esse contexto da Câmara deve mudar pouco, né, Palumbo? Continuam os mesmos nos mesmos lugares. A verdade é essa, não houve uma renovação, né? Foi um absurdo a manobra efetuada pelo antigo presidente da Câmara. Geralmente são 2 anos que eles acabam ficando, mas por isso que até eu citei 2 anos, né? Geralmente é esse, né? Exato, seria muito melhor para a democracia brasileira, tanto dos municípios e qualquer cidade, né? E não fazer o que fizeram um acordão, mudaram a legislação e ele ficou 4 anos, ou seja, não se tem renovação.
E o presidente das câmaras municipais, das Assembleias Legislativas e da Câmara Federal tem um poder tremendo. São eles que pautam os projetos de lei. Então, se tiver qualquer tipo de problema com um vereador, por exemplo, que faz uma oposição saudável. O que é uma oposição saudável? Você apontar os problemas e cobrar a solução, que é o papel do vereador. Basicamente, é fiscalizar os atos do executivo. Simplesmente, esse político não vai ter absolutamente mais nada, não vai conseguir colocar os seus projetos para serem pautados, não vai conseguir andar com os seus projetos de lei, ele vai ficar à míngua. Mas aí o político tem que decidir. Ou ele vai fazer a política de acordo com que ele foi eleito, com seus princípios e valores, ou ele vai se vender para o velho sistema. Aí vai de acordo com cada político e que cada cidadão que apertou o número deste vereador que está lá agora sendo representado, que cobre ele. Eu apoiei um vereador que foi eleito, acabou até usando o meu nome, e hoje eu vou ser o primeiro a cobrar ele. Você vai fazer fiscalização. Porque se ele não fizer fiscalização, eu sou o primeiro a ir nas redes sociais e falar que ele traiu todos os votos que ele teve. E, Mota, restabelecemos o seu sinal, agora o áudio perfeito, né? Para que você também possa fazer uma análise aí sobre a gestão e os desafios também do Ricardo Nunes. A gente relembrou alguns deles. A gente teve vários episódios de apagões aqui em São Paulo, ainda estamos tendo. E no começo do ano, provavelmente, vamos ter ainda mais. Ele tomou algumas medidas em relação a isso. Tem também a questão da Cracolândia, algumas medidas foram tomadas, mas ainda existe de forma intensa aqui na capital, né? Aquela região central que continua sendo um problema. Até uma operação ao longo do ano passado do Ministério Público do Estado, né, por meio do GAECO, revelou que havia até mesmo guardas civis que se corromperam por conta para realocar ali os usuários de droga, para afastá-los da frente do comércio, e com isso atraíam, né, cobravam por isso, faziam uma cobrança em relação a esse afastamento dos usuários de droga da frente daqueles comércios. Então, assim, são vários os desafios que o prefeito Ricardo Nunes tem pela frente na maior cidade do país, com mais de 12 milhões de habitantes, né? O primeiro desafio foi a eleição, né? Como eu estava dizendo, foi uma eleição difícil, complicada, com vários episódios inesperados, e o prefeito conseguiu se eleger graças, na minha interpretação, principalmente ao apoio do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Jair Bolsonaro. O alinhamento entre prefeitura e governo do estado é uma excelente notícia para quem mora em São Paulo, né? Especialmente no que diz respeito a questões de ordem urbana e de segurança pública. É o caso da Cracolândia, né? Que é um problema que tem esses dois aspectos. O trabalho da Polícia de São Paulo já mostrou que a Cracolândia não é apenas um aglomerado de usuários de drogas, né, como muita gente acha. A Cracolândia é um ecossistema criminoso, com ramificações, inclusive, em vários negócios legais. E é desmontando esse ecossistema que se resolve o problema da Cracolândia. Se a prefeitura e o governo do estado trabalharem juntos nisso, eu acho que a chance de sucesso aumenta muito. Em relação também às questões que ele precisa resolver prioritárias, além da Cracolândia, né? O que você considera, assim, Mota, que ele precisa agir de forma mais efetiva? Tem algum ponto que você destaca? Eu não tenho um conhecimento tão profundo dos problemas de São Paulo. Eu estou sempre meio que de passagem em São Paulo, mas eu acho que a questão mais crítica de todas é a da segurança. E a prefeitura pode fazer muito para ajudar, muito. Basta ter disposição, coragem moral, se cercar de pessoas competentes. Eu acho que esse problema que você mencionou, dos apagões, meu entendimento é que isso só vai ser resolvido quando ocorrer o enterramento da fiação, que hoje é aérea. E isso não é um projeto rápido e nem fácil de ser feito. Então, eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo. Isso requer a necessidade de investimentos grandes por parte da concessionária. Eu não sei como é que está a situação agora do contrato da concessionária. Toda vez que ocorre um apagão,
esse assunto vem para o debate público, mas as pessoas sempre querem uma solução para amanhã. E aí, nessa busca sempre de uma solução para amanhã, você acaba não tendo solução nunca, né? Então, eu acho que essa questão aí, a questão é inevitável. Nessa época do ano, sempre chove forte, não há como resolver esse problema dos apagões. Agora, eu acho que a segurança pública tem muita coisa a ser feita e determinadas iniciativas podem dar resultado no curto prazo. No 3 em 1, eu acompanhei um trecho também no discurso do prefeito reeleito Ricardo Nunes. Ele estava falando sobre o Smart Sampa, que é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que promoveu o reconhecimento facial de diversas pessoas que estavam sendo procuradas. No estado de São Paulo também existe o Muralha Paulista. Nesse sentido, a gente estava falando anteriormente, antes desse discurso do prefeito Ricardo Nunes, sobre os desafios que o Tarcísio de Freitas tem à frente da segurança pública. O Muralha Paulista, basicamente, também é um programa de reconhecimento, de mais tecnologia, para que os criminosos procurados possam ser capturados e, dessa forma, melhorar o serviço. Até o Guilherme Derrite falava sobre a otimização das câmeras corporais dos policiais para que ela pudesse fazer o reconhecimento de pessoas procuradas e também aqueles veículos que foram furtados ou roubados, para que a leitura da placa e emitisse um alerta também em relação a essas câmeras. Então, assim, avanços tecnológicos também precisam, de regulamentações, de projetos viáveis para que a segurança no estado de São Paulo seja melhorada, né, Palumbo? Com certeza, né? O prefeito, quando ele é sábio e investe na Guarda Civil, ele ganha com isso, porque o munícipe que está lá na ponta vai ficar extremamente satisfeito em morar numa cidade segura. Eu sempre gosto de citar o exemplo de São José dos Campos, uma cidade completamente monitorada, viaturas alugadas, o policial municipal não tem que fazer manutenção na viatura, se quebra a viatura já é trocada imediatamente, fica um grupo de policiais municipais monitorando a entrada e saída de veículos, tem esse também reconhecimento facial. Quando é detectado um foragido da justiça, já manda uma viatura da Guarda Civil e faz a prisão. É extremamente importante investirmos em tecnologia, mas partidos de oposição geralmente entram na justiça, como aconteceu em São Paulo, que eles não queriam esse reconhecimento facial, dizendo que é preconceituoso. Preconceituoso por quê? O indivíduo comete crime, a câmera detecta esse indivíduo, ele está com mandato de prisão. Qual é o problema da polícia ir até uma unidade básica de saúde, como a gente viu em São Paulo, e efetuar a prisão? Não há problema nenhum. Então, o prefeito, quando ele é sábio, ele vai investir em tecnologia, ele vai investir em segurança, e ele, apesar da segurança pública ser dever do Estado, dos governadores, não vai deixar nas costas do governador. Vai agir, porque sabe que vai diminuir os índices criminais, e ele vai ganhar. E esse é um dos motivos que eu sou muito favorável à municipalização das polícias. Colocar a GCM no artigo 144 como polícia municipal, fazer com que os prefeitos invistam em segurança pública, não deixe nas costas só do governador, mas e quando não tiver dinheiro? E quando a cidade não tiver dinheiro? Aí que entra o Ministério da Justiça também, subsidiando parte desse dinheiro através do Fundo de Justiça, do fundo de apoio aos policiais, mas eles acabam não fazendo isso, acabam fazendo normativas, decretos que não vai ajudar em absolutamente nada na segurança pública, e quem paga a conta, quem paga o pato é o cidadão. Para o cidadão do bem, ele está pouco se lixando se ele for roubado, se vai chegar uma viatura do GOI, do Garra, do BAEP, da GCM, ele quer a polícia lá, ele quer o pronto atendimento, ele quer o seu bem de volta, ele quer ver o bandido preso, não importa a cor da farda, a cor da viatura, o distintivo ou a patente, ele quer a segurança. E qualquer um desses agentes, seja policial civil, seja militar, seja guarda civil, que efetuar a prisão e devolver, por exemplo, o carro ou uma moto, tem um vídeo que circula lá em São José e que um indivíduo teve um Gol roubado, furtado, quem achou foi a Guarda Civil, através do monitoramento. Quando essa vítima chegou no veículo, ela entrou em prantos, começou a chorar e não parava mais, porque era o único bem que ela tinha. Trabalhou a vida inteira, gastou dinheiro, gastou o suor do seu trabalho para comprar aquele bem. E aí, quando a guarda entrega esse bem de volta, aquilo lá talvez seja a vida dele.
É extremamente satisfatório para a polícia quando você recupera um bem, principalmente se for de uma pessoa humilde. Mas só se conseguiu isso porque o prefeito de lá, de São José dos Campos, ele acabou investindo demais na guarda e hoje São José dos Campos é uma das cidades mais seguras do Brasil. Enfrenta alguns desafios, o Palumbo citou, eu lembrei daquela operação experimental que foi realizada no metrô aqui de São Paulo, onde câmeras foram implementadas justamente promovendo esse reconhecimento facial e algumas entidades colocaram contra, dizendo que feria a privacidade, Mota. Quando é para colocar câmera na polícia, aí não fere privacidade, né? Aí não tem problema nenhum o policial andar com aquela geringonça pendurada no peito o dia inteiro, ligada o tempo inteiro, aí a privacidade do policial não conta. Essa turma não tem coerência nenhuma nos seus posicionamentos. Agora, em relação, a gente estava falando sobre os desafios da segurança pública no estado de São Paulo. Na gestão de Tarcísio de Freitas apresentamos alguns números em relação à queda nos percentuais de roubos, também outros indicadores que demonstram que a gestão está sendo eficiente em relação à redução a esses indicadores, mas ações também que foram promovidas por parte de policiais militares, como por exemplo aquele que jogou o homem abordado da ponte, né? Por sorte ele não morreu. Também teve uma outra situação envolvendo uma abordagem policial que resultou na morte de um estudante de medicina, onde o estudante de medicina, também é importante lembrar, ele bateu no retrovisor da viatura, depois saiu correndo, estava visivelmente embriagado, né, alcoolizado, também sob efeito de substâncias, sobre drogas. Isso vai ser constatado por meio de laudos, mas havia esse relato por parte da pessoa que estava com ele. Então, essas situações envolvendo a polícia também foram alvos de muitos questionamentos ao longo de 2024 e se tornaram um ponto assim central em relação às coletivas de imprensa, onde o governador sempre era questionado sobre essas ações policiais, Palumbo. Olha, nós temos dezenas de milhares de policiais no estado de São Paulo. Eu não sei ao certo quantos policiais presos estão lá no Romualdo Gomes, mas eu sei que é bem pequeno a taxa de policial preso. Então, se a gente comparar estatisticamente, é baixíssimo os índices daqueles que se corrompem. E o policial que se corrompe, o policial que faz uma barbaridade, que joga o indivíduo pela ponte, ou que cometa algum tipo de delito, ele vai ser punido. As corregedorias já são extremamente fortalecidas. As corregedorias, elas punem. A gente costuma dizer para os policiais novos, aqueles que estão mais agitados, né, que acham que a vida policial é igual ao do filme do Rambo, a gente fala, fica tranquilo que a corregedoria vai te amansar. Se não vier o Ministério Público corroborando e você receber uma denúncia nas costas. E isso acontece com frequência. Os policiais que erram são punidos. Tivemos um episódio recente da Polícia Rodoviária Federal que simplesmente metralhou o carro de uma família que estava indo passar a ceia de Natal. Os policiais foram afastados. Na minha opinião, deveriam ser presos em flagrante os policiais. Um erro como esse é injustificável. Você não pode simplesmente sair atirando porque você ouviu um disparo. O policial tem que ter o preparo, tem que ter o psicológico, tem que ter calma e não pode simplesmente ouvir um disparo e o primeiro carro que passa na frente ele sair sentando o dedo, como a gente costuma dizer. Porque você desgraça a vida de uma família e depois simplesmente você é afastado. Não, deveria ser preso. Se eu fosse o delegado que recebesse essa ocorrência, provavelmente eu ia prender eles em flagrante ali, porque isso é inaceitável. E aí as pessoas acabam me julgando, falando, mas você está indo contra a polícia? Não, eu estou indo contra os maus policiais. O tiro policial é o último recurso. Já falei isso diversas vezes. Deixei de atirar várias vezes porque teriam, teoricamente, inocentes atrás do meu alvo, que era um traficante, que era um bandido, que era um ladrão. Eu recuei, me abriguei e não atirei. Um erro meu pode causar a vida, pode fazer uma desgraça na família de alguém, de um pai de família. Então, se o policial tem medo, e muitas vezes ele atira por medo, porque não sabe se abrigar, não sabe seguir os protocolos, e muitas vezes a gente só vai saber se o policial é bom, se o policial ele é competente, na hora do troca de tiro. Antes disso, a gente não consegue saber. Já sei se eu já falei isso aqui no programa Os Pingos nos Is, fui numa ocorrência em que um policial de quase 2 metros de altura só faltou chamar a mamãe e começou a chorar lá, falando que a gente ia morrer.
Aí eu tive que me preocupar com a ocorrência, com os bandidos que estavam atirando de fuzil na gente e com o policial para ele não fazer besteira e sair atirando, que poderia inclusive acertar policiais civis que estavam ali na linha de frente do tiro. Então o policial ele tem que ter esse preparo. Você que está prestando concurso, não vai achando que a vida do policial é videogame não, que é igual o filme do Rambo, que você vai sair dando tiro, que você fizer alguma bobagem dessa, você não vai ser punido, você vai ser punido sim. E erros grosseiros como esse, que acabam atingindo a vida de inocentes, o policial tem que pagar e paga-se através de cadeia. A gente também trouxe a informação sobre o caso do Vinícius Gritzmann, onde policiais foram afastados, né? E até a informação de que a Polícia Federal está investigando e há indícios da participação de policiais civis na execução do delator do PCC. Então, esse caso evidenciou também que existem sim policiais envolvidos com facções criminosas, né, Mota? Claro, no mundo inteiro policiais se envolvem com crime. O policial ele trabalha na fronteira da sociedade. O policial está diariamente em contato com o que existe de pior na humanidade. E alguns policiais não resistem a isso, né? Tem uma história famosa de um policial em Nova York, que virou um filme, estrelado, se eu não me engano, por Al Pacino, chamado Sérpico. Era um policial que identificou, descobriu uma rede de corrupção dentro da polícia de Nova York. Ele tentou denunciar isso e no livro ele conta que caiu numa armadilha, ele foi baleado por um traficante de drogas e os seus colegas deixaram ele lá sangrando para que ele morresse. E depois ele conseguiu se recuperar e levou à frente a denúncia. Muitos policiais acabaram investigados por causa disso. Isso foi nos anos 70, no meio dos anos 70. Quando Rudolph Giuliani virou prefeito de Nova York, nos anos 90, ele começou a sua administração em Nova York fazendo uma grande limpeza na polícia. Corrupção, combate à corrupção é igual a cortar a unha, tomar banho, você tem que fazer todo dia, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é dar aos casos um tratamento coerente, como eu já disse aqui, tá? O mesmo tratamento que a gente dá para o suspeito de um crime, que na verdade estava cometendo um crime, a gente tem que dar também para um policial que é suspeito de alguma coisa. E o melhor instrumento para isso é uma boa corregedoria. Eu tenho pouco a acrescentar ao que o Palumbo já falou.